Glória a Deus. Mais uma vez, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou pedir para os irmãos abrir em Jeremias 1. Uma trigena, dá a Bíblia para a irmãzinha lá. Santo Senhor Jesus. Dá, pode dar. Jeremias capítulo 1. Quem está encontrando, vamos se escolhendo de pé. Entenderem essa palavra. Amém? Vamos ler Jeremias capítulo 1, versículo de número 4. Amém? Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da sua madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque eu ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruir e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus deu para nós nessa noite. Pode se assentar? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, Jeremias ele foi escolhido para trazer as boas novas, para trazer palavra revelada do Senhor para aquele povo que estava na idolatria, para aquele povo que seria conduzido para a Babilônia. Amém? Aqui, quando eu penso em Jeremias, eu penso num homem íntegro, um homem de coração puro, um homem que servia ao Senhor, um homem que ele já era cristão por ter uma família, seja uma família de cristãos, né? Ele foi um homem escolhido por Deus. E quando ele fala assim, ó, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações. Aleluia. E te dei por profeta. Quando ele se refere a esta palavra, irmãos, eu de verdade, eu me vi nessa palavra e eu vejo cada um de nós aqui. Amém. Por que cada um de nós? Porque nós estamos na casa do Senhor, nós somos um ministério que estamos sendo gerados como ministros, e aqui nós fomos escolhidos por Deus. Porque na palavra de Deus fala: não foi você que me escolheu, foi eu que me escolhi a vós. Porque nós somos escolhidos para estar aqui, para pregar a palavra do Senhor, para ser aquele povo seleto no qual o Senhor está conduzindo para uma grande obra. Quando o Espírito Santo, quando Deus fala para ele: Antes que te formasse no ventre te conheci, Deus conhece a minha vida e a sua. Nós não estamos aqui por mera coincidência, nós estamos aqui como um povo escolhido, um povo no qual Deus tem nos santificado, Deus tem nos chamado para a grande obra que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua. E Ele fala assim para mim e para você: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque eu ainda sou um menino. Quantas das vezes, irmão, nós nos diminuímos e achamos que a obra é feita pelas nossas mãos, quando a obra é feita pelas mãos do Senhor, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, porque sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Quando nós nos referimos, assim como Jeremias, que ele fala: ainda sou um menino, nós sempre olhamos para nós
mesmos e nos vemos como meninos, incapacitados. Não por nós mesmos, mas porque o Satanás, ele tenta em todo o tempo falar e fazer com que nós sejamos diminuídos. Quando ele tenta falar nas nossas mentes que nós não somos capazes. E muitas das vezes nós nos deixamos levar. Por quê? Porque nós entendemos que a obra é feita pelas nossas mãos quando não é. Quantas vezes Deus nos chamou e nós esquecemos ou nós não aceitamos o chamado de Deus? Por medo, por dúvida, por falta de fé, por incredulidade. Mas aí Deus fala para mim, para você, foi eu que te escolhi. Se eu te chamei, eu sou fiel para colocar a palavra na sua boca. Para fazer o meu id, para ir às nações aonde eu quero te levar. Se Deus chamou eu e você, se Ele nos escolheu desde o ventre, é Ele quem nos capacita, porque Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, se Ele nos formou, se Ele nos escolheu e se Ele nos santificou, qual que é o teu medo de seguir e fazer aquilo que Deus quer que você faça? Qual que é a sua dúvida quanto quem você é diante do reino de Deus? Nós perdemos algumas das vezes a nossa identidade, porque Satanás tenta em todo o tempo fazer ou falar nas nossas mentes que nós não podemos, que nós não somos capazes. Assim como Jesus foi tentado no deserto, Satanás nos tenta todos os dias para nos fazer parar. Ele tenta todos os dias nos fazer paralisar. E nós temos que assumir a nossa identidade de filhos que nós somos. Nós temos que assumir quem somos. Escolhidos de Deus, o povo eleito, a nação santa, o povo adquirido, que foi adquirido pelo sangue naquela cruz. Deus espera mais de mim e de você. Deus quer que nós sejamos o povo eleito dele realmente. Aquele que vem glorificar o nome dele, porque ele morreu naquela cruz, ele pagou com sangue, foi um preço alto. Nós não somos qualquer um, irmãos. Nós não somos qualquer um. Nós somos o povo de Deus. Aleluia. E se nós estamos aqui como povo escolhido, santificados, o que vai nos impedir de marchar? O que vai nos impedir de prosseguir? O que vai nos impedir de prosperar? Tem-se muito falado em novos tempos. Deus tem preparado algo novo para nossas vidas. E nós vamos fazer o que com esse tempo novo? Nós temos que ter um posicionamento. Posicionamento de filhos, de escolhidos, de santificados. Nós temos que ter um posicionamento de quem nós somos. Porque ainda que as pessoas falem ao contrário, muitas pessoas às vezes são usadas por Satanás para nos diminuir. Ainda que Satanás se levante, ainda que use pessoas, ainda que povoe a nossa mente para tirar nossa identidade, quando nós estamos na palavra, quando nós estamos em Deus e quando nós sabemos quem somos, ninguém nos diminui. Aleluia. Ninguém nos faz parar, ninguém nos faz paralisar. Deus quer nós de pé, Deus nos quer de pé. Nós vamos viver assim como o pastor Ed leu no começo, é o tempo do fim. Nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por dificuldades, a trombeta vai tocar, Jesus está voltando e nós temos que ter um posicionamento do que nós somos e de que nós vamos fazer e aonde nós queremos chegar. Aleluia. Nós não podemos mais ter as nossas águas nos tornozelos, nem nos joelhos, nem na cintura. Nós temos que mergulhar na verdadeira palavra, porque é ela quem nos cura, é ela quem nos liberta, é ela quem vai levar nós a sermos, a morar com Cristo, é ela que vai nos levar a cear com Ele no dia das bodas do Cordeiro. E nós não devemos aceitar querer ficar aqui por negligência, por falta de sabedoria,
por falta de entendimento, porque a verdadeira palavra ela está sendo pregada para mim e para você. Nós não somos nécios. Deus, Ele aceita o nosso tempo da ignorância, mas aqui nós não somos ignorantes mais. Nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos, de todas as nossas escolhas. Tudo tem consequências. Temos consequências no nosso falar, no nosso agir, e a nossa boca tem que falar o que o nosso coração está cheio. E o nosso coração está cheio do quê? Da palavra, do amor de Deus, da certeza que Ele nos escolheu e que Ele nos santificou. O nosso coração está cheio do quê? Do amor de Deus, da graça dEle, da presença dEle. Ou o nosso coração está cheio da dúvida, da incredulidade, da falta de fé que nos toma no dia mau, da falta de fé quando nós acordamos ou quando acontece alguma situação e nós deixamos os nossos lábios murmurar. Deus não gosta de murmuradores. Na palavra de Deus fala: adore a Deus, glorifique o nome dEle no tempo da bonança, no tempo do choro, no tempo da dor. Adore ao Senhor. Quando nós glorificamos a Deus, irmãos, na palavra de Deus fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Será que nós estamos resistindo a Ele? Ou nós estamos dando as nossas próprias ferramentas para Ele nos acertar? Muitas das vezes, Satanás se levanta contra nós por permissão nossa mesmo. Às vezes nós mesmos damos os dardos para Ele lançar sobre as nossas vidas. Porque nós deixamos, nós permitimos. Mas Deus nos chama para esse novo tempo. O tempo que Ele quer um exército. Ele não quer cristãos enfraquecidos, murmuradores. Ele quer pessoas de fé, pessoas que creem naquilo que Ele tem preparado, pessoas que querem alcançar a grande obra, alcançar a plenitude de ser arrebatado. É um exército que Deus quer. E nós sejamos quem? Nós estamos sendo quem? Aqui, irmãos, eu entendo que Jeremias, ele temeu. Ele temeu quando o Senhor chamou ele. No entanto, ele se refere como um menino. Ele poderia ser um menino. Nós podemos ser um menino. Mas Ele tem um Deus grande, assim como nós temos. Aleluia. É Ele quem faz, é Ele quem desfaz e é Ele quem refaz. Aleluia. E nós temos um Deus grande que pode fazer novas todas as coisas, que pode nos levantar, que pode nos fazer caminhar, que pode fazer com que nós sejamos uma verdadeira videira, aonde nós iremos dar frutos, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Deus não espera mais que nós sejamos meras pessoas sentadas, meras pessoas acomodadas, porque vem vindo tempos tão difíceis, irmãos, e o que mais nós vemos nas pessoas é a religiosidade de achar porque está no Evangelho há tantos anos que está tudo certo. Quando o nosso coração ele se endureceu, quando o nosso coração ficou lá atrás. E na palavra de Deus é muito específico. Deus não olha para nossas dificuldades, Ele olha para o nosso coração contrito e quebrantado. Ele conhece as minhas fraquezas e as suas. E Ele não está questionando o que nós temos de fraco. Ele não olhou para Jeremias aceitando que ele era um menino. Ele olhou para mim e para você e ainda assim nos escolheu. Aleluia. Porque Ele sabe o potencial que nós temos sendo filhos. Ele sabe quem Ele é para fazer o que Ele quiser nas nossas vidas. Então nós não podemos mais temer aquilo que Deus tem para nos entregar. Ele só quer olhar para mim e para você e ver um verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e verdade. Não só aquele que vem aqui louvar o Senhor nos domingos, aquele que está disponível para ser um vaso usado, cheio nas mãos do oleiro. Aleluia. Ele quer que nós sejamos um vaso. Mas o vaso pode estar rachado?
Não. Deus quebra, que nem eu falei, Deus faz, desfaz e refaz. Nós podemos ser vaso? Podemos. Quebrados? Não. Deus molda, Deus trata. Nós passamos por lutas, por dificuldades muitas das vezes. Deus permite para nos forjar. Deus permite para aumentar a nossa fé e ver quem somos no dia da dificuldade. Porque, como eu costumo dizer, é muito fácil a gente adorar o Senhor quando as coisas vão bem. O difícil é a gente render graças ao Senhor quando as coisas estão capengando. Quando nós não temos forças nem para orar, nem para ler uma palavra. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, que habita em mim e você, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que nós temos que fazer? Adorar no dia da bonança, mas adorar também na dificuldade. Nem que seja com o nosso choro, nem que a gente esteja se arrastando. Porque a gente, irmão, se rende a tantas coisas e a tantas situações, mas nós não nos rendemos a Deus no dia da adversidade. E muitas das vezes é nesses momentos de adversidade que Deus usa para nos amadurecer. Então, é no dia da luta que nós crescemos e amadurecemos. É no dia da luta que nós encontramos força onde nós não temos para continuar caminhando. E é a força do nosso braço? Não. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos leva. É Ele quem nos traz. É Ele quem nos conduz. É Ele quem nos faz levantar todas as manhãs. É Ele quem nos dá o fôlego de vida para estarmos de pé todos os dias. Nós somos a causa. Nós estamos aqui. E se nós não fomos sucumbidos ainda, é porque a graça do Senhor nos alcança todos os dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós não merecemos essa graça. Mas é um dom de Deus. Nós não merecemos, mas Ele dá esse dom de nos levantar em todas as manhãs. Quando nós vamos aqui, irmãos, não precisa abrir não, tá? Aí nós vamos para Josué capítulo 1. Capítulo 1, verso de número 11, que fala assim, ó: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este para o Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que possuirdes. Essa passagem foi uma passagem que o pastor Ed leu numa sexta-feira, num culto das causas impossíveis. E aqui, quando nós pensamos em Jeremias, que ele temeu, Josué também temeu. Imagina ele suceder a Moisés, que foi um grande líder, que tirou o povo do Egito, né? Que tirou o povo do deserto, foi usado por Deus, foi um grande homem Moisés. Eu vejo que Josué ele tinha 2 coisas: tanto substituir Moisés, como conduzir o povo. Será que ele também não temeu? Ele temeu. Assim como nós. Quantas vezes, é que nem eu costumo dizer, você chegar aqui no púlpito, falar da palavra de Deus, fazer qualquer coisa aqui na obra é muito difícil. A gente tem que ter temor. Temor e tremor. Nós não queremos, nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Sabe por quê, irmãos? Porque é luta em cima de luta, você está em cima do púlpito. Satanás tenta nos parar de todas as maneiras. Todas as maneiras. E você pensa que ainda assim, Josué e Jeremias não encontrou lutas e dificuldades quando eles foram escolhidos? Moisés não encontrou, Abraão, todas as pessoas que foram escolhidas por Deus, eles não encontraram dificuldade? Quando o Senhor chamou Moisés, ele também falou: Senhor, eu sou duro nas palavras. E ainda assim Deus viu algo nele de bom. Assim como nós somos duros de coração, nós precisamos ser moldados, tratados. Nós viemos de um mundo pecaminoso, onde nós vivíamos em trevas, mas Deus viu algo bom em nós e nos chamou para o ministério, onde Ele está formando e gerando ministros. Vocês conseguem entender a diferença de ser um mero membro numa igreja
Está no ministério onde Deus está forjando a gente, assim, ó, muitas das vezes na luta, na dificuldade, mas porque nós somos um povo que vai realmente servir ao Senhor. Vocês conseguem entender o privilégio que nós temos? Quantas pessoas estão por aí, irmãos, sem ser pastoreado, sem ser visto, que entra e sai das igrejas, sem ser notado, sem viver a verdadeira palavra, sem viver o verdadeiro evangelho que cura, que liberta, sem ter noção do que é servir a Deus. E nós estamos aqui como os escolhidos. E aqui ele fala: provede-vos de comida, porque não é mais tempo da gente comer o maná. É tempo de nós comermos alimento sólido da palavra. Que nem eu falei quando comecei, não é mais tempo de nós termos as águas nos tornozelos, e nem nos joelhos, e nem na cintura. É hora de nós mergulharmos. Domingo passado, Deus usou a Michele na palavra, falando que está chegando uma estação nova. E nós temos que estar preparados para essa estação. Amém. Nós não podemos mais estacionar. Nós temos que entender que a obra, ela é do Senhor, ela não é do homem. Então, se Deus nos escolheu para estar aqui como verdadeiros ministros, é Ele quem está nos capacitando. E aqui ele fala assim, ó, entre para possuir a terra que o Senhor deu. Deus já entregou esse novo tempo para nós. Deus já entregou novas todas as coisas. E eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje, amém, começa um novo tempo nas nossas vidas. Aleluia. Começa um novo tempo. Tempo de leitura, tempo de oração, tempo do novo. Deus já nos entregou o novo. Agora nós precisamos possuir esse novo. Dá um frio na barriga? Dá. Imagina eu e você ou nós ministrando para uma multidão de pessoas. Mas não temas. Porque aqui na palavra de Deus, Deus fala para mim e para você, ninguém, em Josué 1, capítulo 1, verso 5, ele fala assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Deus tem uma promessa para mim e para você. Nós somos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele falou assim, ó, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Glória a Deus. Não te deixarei, nem te abandonarei. Aleluia. Aleluia. Esforça-te. Tem de bom ânimo, porque tu farás o povo herdar a terra que eu jurei para os seus pais que lhes daria. Nós somos descendentes, nós temos um povo para herdar, nós temos um povo para conduzir na palavra, nós temos um povo para ajudar a alcançar a salvação. Da mesma maneira que nós somos encontrados, aleluia, nós seremos instrumentos para encontrar outras pessoas através do Senhor e do Espírito Santo que habita dentro de nós. E aqui ele repete de novo, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus fala para mim e para você, esforça-te, tem bom ânimo e tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei. Qual que é a lei, irmãos? É a palavra de Deus. Como que nós vamos ser ministros, servos do Senhor, para conduzir um povo ao qual o Senhor já nos entregou, se nós não tivermos conhecimento? E não só conhecimento, irmãos, vivência. Porque conhecer a palavra é muito, não vamos dizer que é muito fácil. Mas o que adianta ter o conhecimento e não ter a vivência? Nós somos os principais
principais testemunhos daquilo que vivemos. As pessoas, elas são conduzidas, elas são convertidas por aquilo que nós somos. Então nós temos que ser aquele povo que, conforme a lei que o Senhor prevaleceu, nós temos que ser aquele povo que vive aquilo que prega. Quantas vezes nós vamos por aí e nós vemos pessoas ministrando palavras e que com condutas totalmente diferentes. Então todos os dias nós temos que olhar para nós mesmos e ver se nós estamos no caminho e fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Porque senão nós vamos ser pessoas cristãs que nem se converteu a nós mesmos, quem dirá outras pessoas. Então ele fala assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aleluia. Porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Glória a Deus. É que nem eu acabei de falar, se você não meditar na palavra, se você não tiver conhecimento das leis do Senhor, dos mandamentos dele, e aquilo que ele espera de mim e de você, como que você vai abrir a sua boca e o Espírito Santo vai conduzir as pessoas através da sua vida? A gente tem que pregar a verdadeira palavra da verdade. Se tem uma coisa que nós não podemos questionar, é a verdadeira palavra pregada aqui. A verdadeira palavra, aquela que confronta, mas é aquela que liberta. Aleluia. Quantas vezes a palavra vem como uma flecha nos nossos corações, doloridos, mas é aquela palavra que traz o renovo para nossas vidas. Aleluia. E é essa verdadeira palavra, irmãos, doa a quem doer, tem que ser pregada. Amém. Porque amanhã ou depois não vai ter ninguém que possa falar que foi enganado. Nós não seremos falsos profetas. Amém. Nós seremos o povo que vai pregar a verdadeira palavra. E aí Deus fala para Moisés e fala para mim e para você: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, não te espantes com aquilo que Deus vai fazer, com aquilo que Deus vai mover. Deus já derramou dons, Deus já derramou coisas sobrenaturais sobre as nossas vidas. Ainda que hoje nós não enxerguemos, mas Deus já derramou. Só falta eu e você possuir aquilo que Deus nos entregou. Nós caminharmos rumo àquilo que Ele tem nos prometido e fazer a diferença por onde nós estivermos. As pessoas vão olhar para nós, irmãos, e vão ver verdadeiros servos fiéis à palavra, fiéis aos ensinamentos, fiéis àquilo que Deus entregou. Eu falar para vocês que o caminho é fácil? Não, o caminho é árduo. Os tempos são maus, os tempos são difíceis, mas Deus não nos deixa desamparados. Voltando para Jeremias 1:10, ele fala assim, olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para te arrancar, para derrubar, para destruir e para arruinar. Deus nos coloca de pé nessa noite, como um verdadeiro exército, que vai derrubar, que vai arrancar e que vai destruir e arruinar tudo aquilo que Satanás quiser colocar. Nós nos levantamos nessa noite como um povo escolhido de Deus, como um verdadeiro exército, para guerrear, para possuir aquilo que Deus nos deu. Nós somos um povo escolhido, nós não podemos esquecer isso. E aqui ele continua, e também para edificar, aleluia, e para plantar. Nós seremos uma família, um corpo, uma unidade, conduzidas pelo cabeça que é Cristo, aonde nós teremos as nossas vidas firmadas e edificadas na rocha.
E essa família, esse corpo edificado na rocha, porque é que nem o pastor Ed leu no começo, em Hebreus 10. Nós temos que ser um ajudando o outro, um levantando o outro. E aí sim nós seremos um edifício, firmados na palavra, plantados, e daremos frutos. Muitos frutos. Amém. Porque eu creio que Deus já preparou um jardim enorme para nós. E nós seremos pessoas edificadas na palavra para poder ajudar, regar, porque a semente ela já foi plantada. Nós seremos aqueles que seremos usados para regar e para colher. E nós vamos colher cada uma das pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Esse é o nosso papel. Isso é para isso que Deus nos chamou. Não é à toa que Deus usou o pastor ontem falando: se prepara. Se prepara. Se prepara. Aleluia. Que a gente marche, que a gente fique de pé, ainda que os tempos sejam difíceis. Deus nos dá a condição de caminhar. Aqui em Jeremias 1:17 ele fala assim, ó: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te, Ô glória! e diz tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Levanta-te, cinge os teus lombos como um verdadeiro exército. Fique de pé, se levante como um povo escolhido, um povo com autoridade, um povo que vai marchar, que não vai retroceder. Irmãos, nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Nós vamos caminhar. E aqui ele continua: porque eis que hoje não é ontem nem amanhã, hoje eu te ponho por cidade forte, coluna de ferro, por muro de bronze. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos fortalece como uma coluna hoje. Coluna neste Deus. lugar, coluna nesse novo tempo, coluna sobre tudo aquilo que se levanta contra nós. Ele nos coloca como um muro de bronze. É Ele quem nos fortifica, é Ele quem nos fortalece. Você não se esqueça que a sua força não vem de você, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Glória a Deus. Não esqueça. Maria Lúcia, o Espírito Santo está pondo uma coisa no meu coração. Desde que eu cheguei, não se esqueça que Deus te chamou, Ele te escolheu. Você, ainda que não entenda, você é uma coluna forte diante do mundo. Satanás se levanta sobre a sua vida porque ele sabe a potência que você tem. Você tem uma potência tão grande aí dentro de você que o Espírito Santo te dá, mas muitas das vezes você se deixa levar pelas situações, pelos levantes. Mas a partir de hoje, Deus te coloca como coluna, Glória a Deus. como um muro, como um exército que você é, como uma escolhida de Deus, como uma escolhida. Você é uma Aleluia. filha escolhida, ungida, separada. E não é à toa que Satanás se levanta. Mas hoje, você cinja os seus lombos, porque na palavra de Deus fala: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Glória a Deus. Porque eu, Senhor, estou contigo. Aleluia. Essa mesma palavra é para mim e para você. Amém. Pelejarão contra nós, mas eles não prosperarão. Porque aquele que nos guarda não dorme. Não aceite ser pisoteado. Não aceite mais ser chicoteado por Satanás. Outro dia a Michele estava povoada na mente. E eu olhei para ela e falei assim para ela: põe Satanás para correr agora. Ele não tem o poder sobre a sua mente. Ele não tem que ter poder sobre nós. Nós temos que encontrar a nossa verdadeira identidade, irmãos. Quando você estiver cabisbaixo, quando você estiver entristecido, quando você estiver com a mente povoada, porque que nem eu falei, até falei ontem,
ou foi na sexta-feira que a gente estava conversando. A pior luta que tem não é quando uma pessoa se levanta. É difícil, mas a pior luta é a que a gente enfrenta na nossa mente contra nós mesmos. Essa é a luta mais difícil. Mas por que ela é difícil? Antigamente, quando vinha a luta na minha mente, eu esmurecia, eu ficava às vezes dias passando aquela dificuldade, remoendo aquela situação. Mas Deus nos forja em todo o tempo. Hoje, eu posso ter a luta na mente, mas eu consigo. No primeiro momento, a gente esmurece, a gente se entristece, a gente fraqueja, mas, assim como diz na palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E a alegria vindo, a gente guerreia, a gente luta contra aquilo que está sobre nós. Porque nós temos que enxergar quem nós somos. Nós temos um Pai que comprou nós por um alto preço. Então por que nós deixamos Satanás pisotear nas nossas vidas? Por que nós não encontramos forças para lutar? A gente luta com tantas coisas e aquele que é o principal nós não lutamos. E se você for parar para ver, irmãos, Satanás ele não tem ideia, ele não tem criatividade. É sempre as mesmas coisas. E nós já deveríamos estar calejados. Nós já deveríamos entender que aquilo é para aquilo. Outro dia eu falei com o Ednei, o Espírito Santo ministrou no meu coração que é você que vai ministrar o louvor do domingo. Automaticamente, na mesma sequência, ele falou, veio uma situação e na hora ele discerniu, já sei por que é. Porque eu fui chamado para ministrar no domingo. Então nós temos que aprender a discernir o que vem de Deus e o que não vem. E quando nós estivermos entristecidos, cabisbaixo, estiver colocando Satanás coisas na nossa mente, vem para Jeremias 1:5, que fala, antes que te formasse no ventre eu te escolhi, eu te santifiquei. Entenda quem você é, que você tem um Pai que peleja contra todos aqueles que se levantam contra você, aquele que vai adiante das suas causas. Para Deus não existe causa impossível. Glória a Deus. Existe aquelas, irmãos, que nós não conseguimos alcançar, porque nós esmurecemos pelo meio do caminho. Não existe. Quantas vezes nós desistimos, nós oramos, mas no meio do caminho nós esmurecemos e desistimos. Você para pensar que nós temos causas impossíveis que às vezes a gente deixa de orar, às vezes a bênção está quase chegando e a gente para de orar e aí a bênção volta. É engraçado que pode até não ter muita relevância no que eu vou dizer, mas é que o Espírito Santo está falando no meu coração. É como aquela palavra que quando ela é lançada, ela fica pelo caminho, tem um caminho cheio de pedras, espinhoso, é a mesma coisa nossa. Nós estamos na palavra, tem altos e baixos, tem dia que nós estamos super espirituais, mas tem dia que nós não conseguimos nem ler nem orar. E aí é como se fosse esse caminho que nós estamos tentando trilhar, mas que nós vamos ficando no meio dele porque nós não conseguimos alcançar. É a mesma coisa as coisas que Deus tem preparado para nós. Não existe causa impossível quando nós temos um Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Ele pode curar um familiar, ele pode resgatar, ele pode fazer, ele pode mover. Mas sabe por que não acontece, irmãos? Porque nós achamos que as coisas é no nosso tempo e quando nós queremos. Nós queremos orar e as coisas já acontecem. E não são assim que funcionam as coisas. E aí, nós ficamos pelo caminho, sabe por quê? Porque nós somos imediatistas e nós nos frustramos. Então, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Nós carregamos coisas, fardos que nós não precisamos carregar. Nós vivemos situações no dia a dia que nós não precisamos viver. Nós passamos por lutas e dificuldades que nós não precisamos passar. Mas nós passamos porque nós não cremos naquele que nós servimos. Nós passamos porque nós não dividimos o jugo com Ele, que é leve e suave. Nós passamos porque nós queremos abraçar tudo e todos, quando nós não estamos abraçando nem a nós mesmos. É que nem eu costumo dizer, antigamente
eu ficava naquela de orar, buscar pela minha família. Pela minha filha, pelo meu esposo e eu. Irmãos, se eu e você não estiver fortalecido, nós não vamos alcançar ninguém. Nós temos que nos fortalecer espiritualmente. Nós temos que estar de pé para a gente conseguir orar e guerrear por aqueles que precisam. O restante é com Deus, não é conosco. Nós só podemos orar e guerrear. Mas se nós não estivermos de pé espiritualmente, como que nós vamos orar por aqueles que necessitam? Por isso que aqui na palavra de Deus fala: cinge os vossos lombos e levanta, porque eu faço vocês coluna forte. Glória a Deus. Busque no Senhor. Busque se fortalecer. Faça jejum. Faça propósitos. Faça campanhas pela sua vida espiritual. E você vai ter força para continuar. E no dia mal, continuar caminhando, lutando e guerreando. Porque, pensa comigo, a partir de hoje, nós somos o verdadeiro exército de Cristo. Glória a Deus. Lutas vêm, lutas vão, mas nós permaneceremos para sempre na palavra de Deus. Amém. Assim como eu disse, nós iremos até o fim. Como pessoas escolhidas, separadas, ungidas, na qual o Senhor nos encontrou. Pessoas totalmente improváveis, mas que foi vista por Jesus, vistas por Deus. Então, que nós possamos nos olhar nessa noite da mesma maneira que o Senhor nos olhou, da mesma maneira que o Senhor viu graça em nós. Não vamos nos diminuir mais, vamos nos olhar como verdadeiros filhos que somos. Amém? E essa foi a palavra que o Senhor deu nesta noite. Eu agradeço a oportunidade e as palavras são do Senhor. Repita comigo assim: